Quem é o Eduardo? O Eduardo, como ator, é um ator que gosta de atuar. Como ser humano, é um ser humano que gosta de viver, que ama a vida. Então, eu acredito na vida, e eu acredito justamente no ofício do ator como o ofício de quem celebra a vida. Eu sou um homem de fé, eu acredito em Deus, eu acredito na vida, eu acredito na criação como uma obra infinita. Eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Então, para mim, sempre a vida e a arte se alimentam, se inspiram mutuamente. Legal. Por isso eu acredito nesse processo de fazer artístico como um processo contínuo de aprendizado. Se você me permite citar a Camila Amado, ela dizia para mim sempre: eu vou para o teatro para aprender a viver. Não vou para fingir. Vou para aprender a viver. Vou para saber como é que eu devo ser. Ser ou não ser. Humano. Então eu acredito nessa perspectiva. De você estar aprendendo a ser gente. Legal. Onde você passou sua infância? Eu passei no Rio Grande do Sul. Grande parte dela no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramento. Quero que você me conte a melhor memória que você tem de criança. Numa cena. Olha, eu tenho memórias felizes que me emocionam. Por exemplo, momentos felizes com a minha mãe, momentos felizes com a minha avó. Situações muito simples e muito singelas. No apartamento da minha avó, ela raspando a maçã para me dar maçã na boca. Isso aí eu estou falando de uma infância de 3, 4 anos, eu tenho essa memória. Essa memória me emociona muito, porque minha avó já passou, já fez a passagem, já partiu, e é uma figura marcante na minha vida. Então, se eu recordo a minha avó, eu me emociono com alegria e gratidão, porque ela é uma pessoa que, para mim, é um antídoto. Na vida a gente tem pessoas que são veneno. Sempre que eu encontro uma pessoa que é um veneno, eu recordo da minha avó, e ela é um antídoto. Eu penso que se eu tive a graça de ter uma avó como a Dona Leonor, nenhum veneno pode me abater, porque eu tive essa graça. Amor. Quando a gente tem amor, a gente tem tudo, e nada nos abate. Então, é isso. E tenho outras boas recordações que eu posso pensar e te contar, mas essa é muito marcante, porque a partir dela me vêm muitas memórias com ela, muitos exemplos de fé, de um coração puro, de uma pessoa que lutou e enfrentou adversidades e sempre me deu esse exemplo de uma relação amorosa. Legal. Com a vida. E para você, onde mora a felicidade? Mora no coração da minha avó, por exemplo. Mora no coração de quem ama, de quem está com os seus, feliz da vida por estar partilhando a vida com autenticidade. Eu acredito na verdade de uma relação sincera entre as pessoas. Então, para mim, a felicidade está aí, na relação que eu posso ter com você, que eu posso ter com a Jéssica, que eu posso ter com todos os colegas, que eu posso ter com a vida, que eu posso ter comigo mesmo. Viver com verdade, com honestidade, com sinceridade, com autenticidade. É a felicidade. Ok. E para você, em toda a sua vida, numa retrospectiva, qual foi o dia mais difícil de toda a sua vida? De toda a minha vida? Eu vivi muitos momentos difíceis. Eu posso citar, por exemplo, um momento agora. Eu vivi uma situação em Torres, que é uma praia muito bonita do Rio Grande do Sul, onde eu fui acusado falsamente de ter criado situações que eu não criei. Porque um segurança de um parque implicou comigo, chamou a polícia para mim em várias ocasiões, a ponto de eu ter que procurar o comandante da Polícia Militar, me apresentar, porque eu inclusive sou de uma família conhecida no Rio Grande do Sul, de juristas, de pessoas que têm uma presença marcante no judiciário, porque meu pai é advogado, porque eu tenho um primo desembargador, porque eu tenho uma prima desembargadora, e eu tive que procurar o comandante e dizer: comandante, todas as vezes que eu vou no Parque da Guarita, o segurança chama a polícia para mim.
Numa dessas ocasiões, a polícia entrou, me tratando como bandido e me apontando uma arma. Podia ter acontecido uma tragédia. Eu acredito que os policiais estão bem intencionados, mas estão sendo manipulados, mal usados por alguém que não tem condições de ocupar o cargo que ocupa, que está usando eles para me atingir. Então, quero lhe informar o que está acontecendo. E assim, se já foi um momento difícil, porque você tem que procurar um comandante de uma polícia militar para se apresentar por uma coisa que você não fez. Eu, inclusive, naquela ocasião, pensava o seguinte: quem não deve, não teme. Hoje, talvez eu já pense diferente, porque eu já vi tanta coisa errada acontecer no mundo, que às vezes quem não deve, talvez deva temer, em certo sentido, mais do que quem deve, diante das injustiças que a gente tem visto no mundo, né? Mas, enfim, eu fui lá, me apresentei para ele. Esse em si já foi um momento difícil, mas mais difícil ainda nessa história foi quando eu procurei o meu tio e padrinho em Porto Alegre. Porque como eu constatei essa perseguição, eu entendi que eu deveria buscar os meus direitos e cobrar, inclusive, da polícia, da prefeitura. Procurei o secretário de turismo da cidade, de quem era responsável por aquele segurança mal qualificado, as providências cabíveis. E quando eu contei para o meu tio e padrinho, ele não acreditou em mim. Esse foi um momento difícil. Ele achou que eu estava contando uma história que talvez não fosse bem aquela, e que talvez eles tivessem razões para me envolver naquela situação. Eu já com essa cara de boné ou de touca, né? Eu entendo que eu tenho às vezes uma cara de marginal, mas eu não estava realmente fazendo nada de errado. Eu, por exemplo, não uso drogas, nunca usei. Tenho amigos que usam, eu sou pelo Viva e Deixe Viver, mas eu de fato não uso, nunca usei. Então uma acusação de que eu tivesse, por exemplo, consumindo drogas, no meu caso é absolutamente falsa. Mas ele, como não convivia comigo muito proximamente, embora seja meu tio e padrinho, irmão da minha mãe, acreditou que poderia haver algum fundo de verdade naquilo. E na verdade, porque já tinha alguma prevenção comigo por causa de uma relação difícil de família, justificou isso para minha família, justificou isso para minha irmã, justificou isso para minha mãe, porque não agiu a meu favor quando elas cobraram dele. Por que você não agiu, não defendeu o Eduardo, não defendeu o Duda quando ele te procurou? Ah, porque o Duda estava querendo que eu cometesse algo que não está dentro da lei. Mentira. E isso para mim foi um momento muito difícil, porque eu acreditava que ele era uma pessoa da justiça, que estudou advocacia, que se formou em direito com a ajuda dos meus avós e, portanto, tinha a obrigação de me defender, né? E você já teve alguma grande perda na vida? Olha, como eu sou uma pessoa de fé, eu nunca considero as perdas como perdas, sabe? Porque eu realmente acredito que a gente pode tirar de tudo o melhor. Se você me pergunta sobre uma perda, por exemplo, quando a minha avó morreu, se eu for considerar uma morte uma perda, é uma perda. Desse ponto de vista, dessa perspectiva, é uma perda avassaladora, porque você não tem mais a pessoa. Mas com ela, inclusive, eu aprendi a desenvolver uma visão espiritual da vida. Então não perdi, porque sinto ela sempre comigo, me amparando, me inspirando, me abençoando. Bacana. Acredito na imortalidade da alma, então não acredito em perdas. Acho que você perde quando você não é quem você é. Mas como eu procuro ser quem eu sou, eu não acredito em perdas, se você me permite essa ousadia. Existe algo que você se arrependa no auge do dia de hoje, de toda a tua vida, de ter feito? Talvez alguma situação em que eu pudesse ser mais enfático na defesa dos meus interesses, na defesa dos meus direitos. Mas eu penso que isso é um aprendizado contínuo. Então eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer, de boa índole e de acreditar nas pessoas. De modo que eu não me arrependo por ter sido uma pessoa de boa índole e de acreditar nas pessoas. Eu entendo que hoje, talvez com a maturidade, eu deva ter mais cuidado, talvez deva ser mais enfático do que eu já fui. Mas não digo que eu me arrependo, eu não me arrependo do que eu vivi, não me arrependo de quem eu sou, que a vida me trouxe até aqui e eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Então eu sou feliz por ser quem eu sou e por estar onde eu estou. Um sonho não vivido? Igor, sinceramente, eu sempre procurei viver todos os meus sonhos. E acho que de uma forma ou de outra você vive os seus sonhos. Ainda que sejam sonhos. Resta algum que você tenha como meta? Olha, é o caso de pensar. Porque, por exemplo, um momento marcante da minha vida
ainda da infância praticamente, foi quando justamente eu assisti A Vida é Sonho, do Dom Pedro Calderón de la Barca. Um espetáculo belíssimo, com um elenco todo feminino, dirigido pelo Gabriel Vilela. Então, esse alumbramento que eu tive com esse espetáculo, que é uma lição de vida e arte, que tem justamente uma visão espiritual, me ensinou essa relação com os sonhos, já que a vida é sonho. Então, eu sempre procurei, de uma forma ou de outra, viver os meus sonhos. Eu me considero uma pessoa idealista. Hoje, ao mesmo tempo, eu tenho um lado cético, que diz assim, olha, o que não puder ser realizado agora, pela força das circunstâncias, não é um problema. O importante é sonhar, sonhos lúcidos. Eu estou lendo agora O Sonho Manifesto do Siddhartha Ribeiro. Eu tive com o Siddhartha, inclusive, agora recentemente, ele foi muito simpático, muito acolhedor, muito generoso comigo, inclusive. E aí tem um capítulo no livro do Siddhartha que ele diz assim, sonhar o futuro da vida. E ele diz, nós não temos o direito de viver como se os nossos atos não tivessem consequências. Nem os nossos sonhos podem ser inconsequentes. Até mesmo em sonhos nós devemos ser lúcidos. Então eu procuro sonhar lucidamente com ações consequentes na vida e na arte que possam me fazer bem, me inspirar, me fazer crescer como ser humano e como artista, e também as pessoas, que eu possa de alguma forma enriquecer a vida das pessoas, inspirar com alegria, com fé, com amor, com espiritualidade. É o meu sonho. Entendi. Sempre a ser realizado, né? Porque isso é sempre mais. E onde o Eduardo pensa em estar daqui a 5 anos? Boa pergunta. Porque para mim é uma incógnita. Eu tenho que decidir um lugar, é uma resposta geográfica. Você decide. Aonde o Eduardo gostaria de estar daqui a 5 anos? Já que você começou me falando sobre quem é o Eduardo, e eu falei do coração, eu quero estar num lugar em que o meu coração possa estar pulsando tranquilo. Se eu posso pensar assim e falar assim. Pode ser o Rio de Janeiro, pode ser Brasília, pode ser a Amazônia. Um lugar de coração, um lugar de consciência. É nesse lugar que eu quero estar.